Depois que eu aprendi a falar sentado, quero mais outra coisa. Nós temos um grupo em São Paulo, que a gente está participando uma vez por mês. E eles compraram uma passagem de volta para a gente chegar aqui por volta de 7h30. Digo, não dá, não tem jeito. Nós vamos comprar uma passagem que seja mais cedo. Aí compramos uma passagem de volta às 2h, vindo por Curitiba. Chegaria aqui às 6h. E Curitiba atrasou, e depois entramos no avião, taxiamos para a cabeceira da pista, e chegando lá, o comandante disse, olha, Londrina está fechada. O Mário Rocha já tinha me ligado umas 3 ou 4 vezes. Isso é demais, né? Mas ele estava agoniado. Como é que vai fazer se você faltar? Aí a minha esposa olhou assim e disse, Abba, é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Se é para não ir, a gente fica. E lá, o Senhor vai usar alguém. Se é para ir, eu não posso me agoniar aqui. E o comandante começou a voltar a aeronave para o hangar, para o aeroporto. Daqui a pouco ele para, dá uma meia volta e disse, tem uma boa notícia. O aeroporto de Londrina abriu. Eu disse, Abba, se for para ir, então ótimo, vamos lá. E nós chegamos a tempo. Você diz coincidências. Eu quero dizer que é paincidência. Esse é o modo de nosso Pai tratar conosco. Conceito mais precioso, mais lindo que nós temos na Bíblia. O conceito de pai. Não é de mãe, é de pai. Você pode ficar um pouco chateado, que parece que amor de mãe é maior do que amor de pai. Mas eu já disse uma vez aqui, algumas senhoras acabaram concordando, que amor de mãe é muito forte, mas é possessivo. A mãe, ela absorve, ela sufoca. Ela tem um poder muito, muito grande de proteção. É como uma galinha que põe os pintinhos debaixo das suas asas. Ela não deixa o filho errar. E quando o filho erra, ela não aceita que ele erre. A mãe tem um amor de grades, um amor extremamente asfixiante. E amor de pai, Jesus veio revelar. Ele falou que ele veio aqui para mostrar o termo de família. O que é uma família? Porque, na verdade, Deus
é uma família, ele é um ser coletivo. Deus é um ser sintálico e não personálico. Ele tem uma sintalidade, que é uma personalidade comunitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ali está um cordão de 3 dobras, impartível, inquebrável. Algo extremamente forte. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou família. Ele não criou o homem Ish. Ele criou o homem Adam. Adam não é a mesma coisa que Ish. Ish é homem macho. Mas quando Deus criou Adam, Adam é homem coletivo. Quando nós dizemos o homem é um ser racional, nós não estamos dizendo que é o homem macho, mas o homem humano, homem macho e fêmea. Deus não criou um Ish. Ele criou um Adam, um homem composto. Já a mulher estava inserida no homem. Eva não foi uma partícula tirada fora do homem. Ela vem dele. Deus não criou o homem andrógeno, mas criou o homem coletivo, onde os hormônios estrogênio, progesterona e testosterona estão nos dois. Ele é um ser coletivo. É um ser composto. E que se coligam por uma atração muito forte. Uma atração hormônica e harmônica. Onde a funcionalidade dos dois hemisférios exercem funções diferentes. O hemisfério do homem e o hemisfério da mulher. Mas produzindo uma atração quase que irresistível de Romeu e Julieta. Infelizmente, por causa de uma série de razões, inclusive por causa de frango hormonizado, nós hoje temos um homem abeixalhado e sem contextura, nem máscula, nem fêmea. Estamos vivendo a crise do homem, do ser humano. Talvez em todas as épocas de final de civilização, o ser humano se degrada muito. Entre os sumérios se viu isto, entre os egípcios também se viu isto, entre os babilônios se viu isto, entre os romanos se viu isto, na Idade Média se viu isto, e hoje nós estamos assistindo uma verdadeira deformação do ser humano.
Mas a figura principal para a formação de um ser humano é pai. A falta de pai desengrigola a realidade emocional, psíquica do ser humano. A referência de pai. Mas não é esse tipo de pai progenitor. Este pai que apenas ejacula. É o pai que tem a dimensão de suporte, de afeto, de identidade. A figura do pai. Mas o pai semelhante àquele que é revelado nas Escrituras. O que caracteriza Deus como singular na Bíblia é a sua monergia. Ele tem um trabalho único em favor do homem. Vamos ler Isaías 64. O espanto do profeta. Ele diz assim, desde a antiguidade, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Este é o Deus Pai que a Bíblia quer nos revelar. Ele é um Deus que faz tudo em favor daquele que não tem condições de ser nada. Deus não procura trabalhadores, nem servos. Deus não precisa do nosso trabalho, nem do nosso serviço. Ele criou tudo sozinho. E Ele não precisa absolutamente de nada que nós venhamos a fazer. Mesmo porque, em razão do pecado, nós não sabemos fazer outra coisa a não ser pecar. Mesmo o amor mais intenso que nós temos é um amor possessivo, orgulhoso. Hoje eu passei na livraria lá no aeroporto para pegar 2 livros, A Lei da Atração e A Lei da Conexão. São 2 livros de autoajuda que a gente precisa conhecer um pouquinho desse assunto. Mas naquele livro havia a balança do negativo e do positivo. E no positivo estava a alegria,
amor, paciência, orgulho. Aí vinham outras coisas positivas, mas orgulho está no meio do positivo. E no meio do negativo estava tristeza, desespero, morte, negativo. Esse é o lado negativo. Mas me assustou ver a palavra orgulho no meio do positivo. Porque esta é a força que ninguém quer perder. Que nos torna autônomos e não queremos nos submeter a esse Deus que faz tudo para aquele que nele espera. Como pai que se compadece do seu filho. Compadecer é tomar a dor total daquele que ia sofrer. O nosso Pai se compadece daqueles que esperam por Ele. E a coisa que nem nós sabemos fazer neste mundo é esperar. Qual é mais fácil? Trabalhar ou orar? Mais fácil é trabalhar. Qual é mais fácil? Orar ou esperar? Porque orar às vezes é um trabalho. Nós entramos numa oração quase ridícula. De querer forçar Deus a fazer as coisas. Porque nós não entendemos que Deus é Pai. Porque o nosso modelo de pai é muito falho. O nosso modelo de pai, normalmente, é de um pai retributivo. Um pai que aprova se você for um bom executivo, se você executar bem as coisas. Se não, ele não vai lhe dar. Mas Isaías diz o seguinte, olha, eu nunca ouvi falar. O que faz Deus ser singular? É que Ele trabalha para aquele que nele espera. Você sabe o que Isaías está dizendo? Que você é o patrão de Deus. Você quem? Você que espera no Senhor. Não é você que manda no Senhor. É você que espera no Senhor. Tem muita gente hoje ordenando Deus. Na televisão a gente vê uns que decretam, ordenam e mandam. Mas esperei com paciência pelo Senhor. Esperar. Eis a tarefa mais difícil que existe sobre a face da terra. Talvez por isso o Espírito Santo disse, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque nós somos uma raça ansiosa e que não sabe aquietar-se no colo do seu pai. A crise é uma crise de esperança. Na onipotência e soberania de Deus. Nós estamos sempre procurando atalhos. Quando a coisa não acontece, nós corremos no banco,
Nós corremos no médico, nós corremos no... Arranja alguém aí para correr, hein? No advogado, no pastor, no nutricionista, né? Psicólogo. Você é contra isso? Não. Não, de jeito nenhum. O problema do rei Asa é que ele caiu doente dos pés. Quem sabe gota. A sua enfermidade era deveras grave. Só que na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Ele poderia ter confiado no Senhor e recorrido aos médicos. Se ele tivesse feito isto, não teria tido problema. Mas ele confiou nos médicos e não recorreu ao Senhor. Por que Asa fez isso? Porque ele não conhecia Deus como Pai. E o Velho Testamento, não há esse conceito de Pai pessoal de Deus. Há Pai para a nação, para Israel. É Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Mas aqui esse conceito de um Pai pessoal, um abá, um papaizinho, um papis. Esse conceito foi só Jesus que trouxe. E Jesus colocou isto assim, olha. A palavra de Deus faz essa analogia muito interessante. Que ele estava debaixo do papis dele, assim como o marido devia estar debaixo dele. E assim como a mulher devia estar debaixo deste marido, que está debaixo de Jesus, que está debaixo do papis. Conceito de papai é o conceito mais lindo que existe neste mundo. Brennan Manning conta a história, e eu já falei desse cara aqui, do Marlaney, aquele moço gordo, que tinha muitas acnes no rosto, que tinha um cabelo que crescia como o cavalo de Lancelot para todos os lados. Era um negócio assim, cuja roupa tinha sido lavada na guerra dos Estados Unidos com os hispanos, há séculos e séculos atrás, que andava descalço, que tinha um ceceio que falava igual ao nosso presidente da República. Que tinha um CC fora de série. Uma pessoa totalmente esquisita. Não tinha namorada. Quem é que vai namorar um cara desse? Era considerado pelos seus amigos na escola um intruso, ninguém o convidava para jogar bola. Era filho de um irlandês de classe média. E ele foi passar o Natal lá no estado de Massachusetts, onde os pais moravam.
E durante aquele período de Natal, ele ficou alguns dias, depois ele disse para o pai, eu tenho que voltar para a universidade. Era baixinho e gordo, feio. Diz o Brennan que era a caricatura da feiura em pessoa. E o pai, ele disse para o pai à noite que ele ia viajar, e o pai disse, você vai que hora? Ele disse, então eu vou com você no mesmo ônibus até um certo lugar. E os dois então entraram no ônibus e foram, e num outro lugar ele ia descer daquele ônibus para pegar um outro para poder viajar. E o pai era aquele rigoroso que quando ia jantar, sempre ia de terno e gravata, como um irlandês da classe média. Uma pessoa cheia de formalidades. E os dois desceram no ponto de ônibus. E 3 amigos do pai dele que trabalhavam na mesma fábrica, começaram a fazer chacota. E um disse, nhoc, nhoc, nhoc. Ô porco! Se eu tivesse um filho como esse, eu botava ele num chiqueiro. Aí o outro disse, se eu tivesse um filho como esse, eu meti o pé nele, porque ele já é roliço, que ele não sabia se ele ia andando ou se ia como uma bola. E coisas dessa natureza, e o pai ouvindo, de repente o pai colocou a mão em cima do ombro do Marley e disse, filho, se eu e sua mãe tivermos que viver 200 anos, nós não vamos ter tempo suficiente para agradecer a Deus pelo filho que Ele nos deu. Aquele moço que tinha um senso de rejeição tão grande que todos os dias ele cuspia no espelho quando se via. E que tinha procurado o Brennan Manning antes na escola lá em Ohio, dizendo que ele era agnóstico. Ele diz, é o quê? Agnóstico. Ele disse, quando você for ateu, eu vou levar você para jantar comigo e no final nós vamos celebrar esse seu ateísmo como uma conversão extraordinária. E aquele moço durante 6 semanas esteve com Brennan, ele falando de Jesus para ele. Mas ele disse assim, nada foi tão importante quanto o abraço daquele pai. Larry Maleney contou-me que naquele momento, pela primeira vez em sua vida, seu pai estendeu os braços e o abraçou e o beijou no rosto e disse, Larry, se sua mãe e eu vivermos até 200 anos, não seria suficiente para agradecer a Deus pelo presente que Ele nos concedeu. Você, estou muito orgulhoso de ter você como filho. Seria difícil descrever em palavras a transformação que ocorreu em Larry, mas vou tentar. Ele voltou para a escola e continuou hippie, mas se aprumou o melhor que pôde. Milagre dos milagres. Larry começou a namorar uma menina.
E ainda por cima, tornou-se o presidente de uma das agremiações. Diga-se de passagem, foi o primeiro aluno na história da nossa universidade a se formar com média extraordinária. Larry tinha uma mente brilhantíssima. Ele veio ao meu escritório um dia e disse: conte-me sobre este homem Jesus. E nas 6 semanas seguintes, em encontros que aumentavam meia hora a cada dia, compartilhei com Larry o que o Espírito Santo me tinha revelado sobre Jesus. No fim daquelas 6 semanas, Larry disse: está tudo certo. No dia 14 de junho de 1974, Larry Maleney foi ordenado sacerdote na diocese de Providence, em Rhode Island. E nos últimos 20 anos, tem sido missionário na América do Sul. Um homem totalmente entregue a Jesus Cristo. Você sabe por quê? Não foi por causa das 6 semanas sentado no escritório do Brennan, enquanto eu lhe falava sobre Jesus. Não. Foi por causa de um dia. Um dia. Há muito tempo. Numas férias de Natal. Num ponto de ônibus. Quando seu pai irlandês de aspirações da classe média o curou. Sim, seu pai o curou. Seu pai teve a coragem de sair de trás da tranqueira, da trincheira, e escolher a autoestrada da bênção, em face da maldição e dos insultos que o filho recebia. Seu pai olhou profundamente nos olhos do seu filho e viu o bem que o amor pode fazer. E não conseguiu enxergar a feiura do filho. E afirmou com um amor furioso o quanto aquele filho era especial para ele. É o único remédio para o mundo. É o amor furioso de um pai diante do ridículo que estão fazendo com o ser humano. É o amor furioso da cruz, em que o pai estava ali. Eu detesto essa ideia que dá uma posição de que Deus ficou lá longe e não estava junto com Cristo sofrendo, impassivo e vendo o filho dele sofrer por causa de uma humanidade besta, rude, ignorante, orgulhosa, teimosa, perversa. E ele estava lá esperando o pagamento como se fosse um déspota. Não vejo assim. Sabe por que eu não vejo assim? Porque a minha Bíblia diz que tudo provém de Deus. Pois ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Ele estava em Cristo como um pai que se compadece do seu filho. Tem me assustado a ideia de paternidade. Eu já disse isso aqui há uns dias atrás, que se eu soubesse do que eu sei hoje, eu seria muito menos pastor e muito mais pai. Muito menos um religioso e muito mais um marido. Muito menos um profissional e muito mais um amigo. E quero pedir ao Senhor que, se vida me der por mais tempo, que eu possa ser menos pastor, mais pai, mais marido, mais amigo.
Eu vinha com minha esposa agora no avião. E eu tenho levado muita surra. E uma das surras que tem me dado é John Piper. E eu apanhei de lá para cá. Porque ele disse, o ministério é o pior inimigo de si mesmo. Sua destruição não é causada pelo grande lobo deste mundo. Na verdade, ele se autodestrói. Uma pesquisa pastoral indagava quais são os obstáculos mais comuns do crescimento espiritual. Quais são os obstáculos mais comuns do crescimento espiritual? 3 coisas lideram o topo dessa lista. As preocupações, 83%. A falta de disciplina, 73%. E as interrupções, 47%. A maioria das interrupções e a maioria das preocupações relacionam-se ao ministério. Mas não de maneira mundana. A maior ameaça à nossa oração e meditação na palavra de Deus é a virtuosa atividade ministerial. Charles Spurgeon expôs o assunto da seguinte forma: as batidas incessantes à nossa porta e as visitas prolongadas de pessoas despreocupadas são tantas que jogam um balde de água fria em nossa zelosa devoção perante nosso Pai. Em vez de nós ficarmos com o Pai, nós ficamos com a igreja, com as pessoas. E Deus não nos chamou para ficar com as pessoas, para ficar com Ele. E depois Ele vai nos usar com as pessoas da forma que Ele quiser. Mas nós temos virado a mesa, porque as pessoas pagam os nossos salários. As pessoas requerem de nós a nossa participação. Só que sem munição, com que tiro eu vou atirar? E ele disse que Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera. Nós vivemos num mundo de executivos. Aonde é que nossa identidade é formada? Como é que nós somos classificados? Nós temos 2 tipos de identidade. Aquela que é formada pelo mundo e aquela que é formada por Deus. A identidade atribuída pelo mundo é assimilada quando nos desenvolvemos como pessoas e começamos a ver a nós mesmos como os outros nos veem. Como pensamos que eles nos veem. E às vezes como gostaríamos que eles nos vissem. Nessa avaliação de nós mesmos, positiva ou negativa, podemos criar uma opinião grande ou pequena a respeito da nossa pessoa. Quem é você? É aquilo que as pessoas valorizam em você. Qual é o título que você tem?
Qual é o conhecimento que você recebeu? Aí nós começamos a desenvolver a nossa identidade, baseada em pessoas positivas ou negativas, baseada em desempenho bom ou ruim, em posses poucas ou muitas, em poder, com muito poder ou sem poder, no passado bom ou ruim. Tal identidade baseia-se em realizações para nós mesmos, para os outros e para Deus, sempre com a nossa própria força. Em outras palavras, fazemos ou não fazemos a fim de sermos? O que você é? Como é que você é aprovado? Eu nunca consegui jogar futebol num time. Eu não era o dono da bola, nem do campo, e não sei jogar. Como é que eu posso jogar? Você só pode jogar se você é o dono da bola, é o dono do campo, ou é um craque. E nós somos aceitos pelo que nós fazemos de bonito, pelo que nós temos, pela nossa conduta. Só que esse conceito é do diabo. Isso não é conceito de Deus. Deus não nos aceita pela nossa performance. Ele nos aceitou em Cristo Jesus para que nós fôssemos filhos e não servos. E filhos não se relaciona com filhos na base de toma lá, dá cá. Se você for bom aluno, eu te dou um carro quando você passar no vestibular. Isso não é pai. Isso aí é empresário, isso é executivo. Pai é aquele que quando o filho é reprovado, ele vai lá com ele e chora junto. Quando o filho está drogado, ele vai lá para a boca do fumo com o filho. Mas nós não entendemos isso. Nós temos, ali na Higienópolis, agora quando nós íamos subindo, estava lá um pelotão da polícia pegando carro. E já tinha para o carro ia ser guinchado. Porque o mundo funciona assim, você está fora da lei, você é punido. Mas o Deus da graça diz, você está fora da lei, eu cumpro a lei e coloco você dentro da minha família. E isso fere, mas é esse o modelo de paternidade. Dr. Dawson, que é um dos pastores que tem escrito muito sobre pais e filhos, criação de filhos, ele conta que o pai dele era pastor de uma grande igreja em Nova York. E ele se tornou um drogado, um hippie. E um dia o pai chegou na igreja presbiteriana, onde ele era pastor, e disse o seguinte: eu vou cuidar do meu filho. Como assim? Eu preciso me envolver com meu filho. E deixou uma igreja de 4.000 membros. E montou na garupa de uma moto, de uma lambreta do filho. E ia para a boca do fumo com o filho, sentado
com ele. Enquanto o filho fumava os seus baseados, o pai estava orando, mas junto com ele. Não para impor o dedo no nariz dele, mas para ser um pai restaurador. E como disse aquela senhora, mãe de crianças abandonadas lá de Assunção, nunca uma criança chegou aqui no nosso orfanato. Nunca uma criança chegou aqui no nosso orfanato mais violentada e mais desgraçada que possa estar, que suportasse 6 meses de amor. Mas não é esse amor condicional que a gente diz assim, se você for bonzinho, então tem prêmiozinho. Isso aí é amor de ensinar aquele bicho que anda de bicicleta, como é que chama? Urso, a fazer malabarismo. Quando ele faz certo, toma uma bala de açúcar na boca. Toma uma bala de açúcar na boca. E aí o urso vai lá condicionado e sai macaco, come banana. E você toma lá. Isso aí não é, isso aí é condicionamento de cachorro de Pavlov. Isso não é amor. Amor de família é um amor incondicional. É um amor que não negocia. Se a família está estragada, é porque nós não conhecemos o modelo de Jesus. Pai é aquele que protege, protege. Pai é aquele que tem afeto, de afeto, de amor, de toque, de abraço, de beijo. Com um beijo você pode trair, mas com um beijo você pode curar. E hoje nós estamos vendo uma humanidade seca. Eu fui almoçar com meu filho lá em São Paulo, num restaurante, encontrou um amigo dele, e aí, um amigo muito interessante, aí ele disse assim, pai, veja como é uma pessoa travada. Eu vou dar um abraço ali no Fu. E ele então se levantou para dar um abraço no Fu, e o Fu, ele não sabe o que é afeto. Ele sabe o que é desempenho, é uma mente brilhantíssima. Mas é um carente de afago, de colo. E eu quero dizer aqui, ó, homem pode ficar velho, mas é sempre macho, homem macho, é sempre carente. Tem uns que ficam bancando machão aí, acaba bichando. É carência. Carência. E carente de toque. Se a mulher soubesse como passar de mão no rosto do marido faz um bem, elas deixavam de ficar de língua comprida e passava a mão aí, ó. O modelo de Jesus é um modelo de obediência de filho, por causa de um amor exagerado do pai dele. Sabe qual era o apetite dele, qual era o menu dele? Fazer a vontade de meu pai.
Por que isso? Porque meu pai me amou e me ama. Nós não vamos consertar o mundo com taca, não. Só há um poder maior do que o TNT, do que a dinamite, do que as ogivas nucleares. É o poder de pais que amam. A proteção de um pai, olha que coisa mais linda aí é o Salmo 91. Pega aí o Salmo 91. Como é que diz aí? O que habita na proteção, no esconderijo, na fortaleza do Altíssimo e descansa à sombra de El Shaddai. Esse é um nome muito interessante, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Onipotente. Tem muitas vertentes procurando o significado deste nome. Mas uma delas é que é aquele que amamenta. Aquele que satisfaz. Desejai como crianças recém-nascidas a genuína palavra de Deus, o leite espiritual que vem do seio de Deus. O Pai que amamenta, o El Shaddai, protegendo, sustentando, dando imunidade. A última vez que nós falamos aqui sobre a criança que ela nasce imunodeprimida, ela não tem imunidade. A primeira coisa que ela precisa fazer é mamar o colostro da mãe. Aquilo forma uma defesa que começa na boca, vai até o ânus. Por vários anos. Isso vai acontecer, essa defesa vai ficar ali. E tudo que a mãe teve de doença, os anticorpos vão ser transmitidos pelo leite. E se a criança pegar um vírus que a mãe não mandou o anticorpo, a mãe vai fazer o anticorpo e 4 horas depois ela manda de volta a defesa para proteger o filho. E a Bíblia chama este pai de El Shaddai. Aquele que protege. Que mantém debaixo das suas asas a sombra do Onipotente. Eu vejo bater muito na mulher hoje, mas eu estou hoje querendo bater mais no homem, sabe por quê? Porque o grande inimigo das mulheres é Satanás. E foi Deus que botou essa inimizade entre a cobra e a mulher. E toda a perseguição contra a mulher é de cunho satânico. Mas o que está faltando no mundo é de homens, de maridos e de pais. Macho. Modelo de Deus. Quando eu falo macho, não estou falando de déspota. São homens que amam. E que seguram a identidade dos seus filhos. Cuja identidade não vem pelo que eles fazem ou porque deixam de fazer. Não porque eles têm ou deixam de ter.
não pelo saber que tem. Esse é meu filho, olha só, esse é meu filho. Quando ele faz uma coisa bonita, é meu filho. Quando ele faz uma coisa feia, é seu filho. Esse é meu filho, olha só. Isto é coisa de grego, que matava as criancinhas aleijadas e criava os super-heróis soldados. Mas essa educação não é a educação de Deus. A educação de Deus é de curar leproso, é de ressuscitar defunto, é de sarar feridas, é de limpar o sujo. E isto só o amor pode fazer. A igreja precisa ser restaurada para ser a família de um pai que tem muitos filhos. A igreja não pode ser uma organização, ela tem que ser uma família. E numa família tem gente de tudo quanto é tipo. Tem aquele que é mais comportado e aquele que é mais mal comportado. Tem aquele que é mais são e tem aquele que é doente. Toda família tem um herói e tem um vilão. Mas ele, por ser vilão, não deixa de ser membro da minha família. Na família de Jesus tinha João amoroso e tinha Judas traidor. Tinha Pedro valente e tinha Tomé o covarde. E Jesus não mandou ninguém embora. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Coisa linda é família. Não pode ser descartável. Não tem ninguém descartável. Mas aquele filho lá é um problema. Pois é por aquele que eu tenho que orar mais. É por aquele que eu vou chorar mais. O que é família? A primeira que apareceu já teve um matando o outro. Crise. É um lugar de crise. Não há nenhuma pejorativo nisso, mas só por uma questão de estar aí na cidade, não estou em crise, estou em Cristo. Isso é tolice. É porque eu estou em crise, é que eu estou em Cristo. E em Cristo eu estarei em crise. Existe uma crise de inconformidade. E existe uma crise de aceitação. E a família é um lugar gostoso da gente estar. Com todas as deficiências e os problemas. Se você pudesse voltar atrás, o que você faria agora, Glênio? Eu brincaria mais com meus filhos. Eu ia rolar mais nas gramas com eles. Eu ia aprender a dançar para ir para o piseiro com eles.
Eu ia ser mais humano e menos anjo. Sabe por quê? Porque Deus, quando quis salvar o homem, não veio como anjo, veio como homem. E um homem que se importava com gente. Agora eu vou escandalizar alguém aqui, que ia para o boteco junto com as prostitutas. Os religiosões ficavam lá de dedo em riste. Olha, o mestre de vocês senta lá com Zé Dirceu e com Delúbio Soares, porque os caras eram do mesmo naipe. Vendedores da pátria. O seu Mateus, o seu Zaqueu. É que nós não contextualizamos. Nós simplesmente achamos, eram cobradores de impostos, eram vendedores da pátria. E Jesus comia com eles, com as prostitutas, com os bandidos. Me perguntaram outro dia, você acha que Jesus ia numa boate? Eu digo, com toda certeza. Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Agora, se você vai lá para se estragar, é uma outra coisa. Eu sei que ele ia lá para se manifestar. Não é com um folheto na mão, não. Ele ia lá com vida. Porque não se toca com pessoas com folheto. Se toca em pessoas é com vida. É com amor. Aquele cara me impressionou, fazer festa 3 horas da madrugada para prostitutas num boteco lá no Haiti, no Havaí. Cantando parabéns para você, para as prostitutas que tinham terminado o serviço às 4 horas da manhã, e não fazendo um culto. E ali começou a ganhar vidas para Cristo. Mas nós somos cheios de preconceitos porque nós não amamos as pessoas. Nós amamos os títulos, nós amamos as performances, nós amamos as coisas, nós amamos as situações que são favoráveis. Nós não amamos as pessoas. Até agora eu não aprendi, mas o meu filho tinha 7 anos de idade, e eu estava saindo de carro, e olhei pelo retrovisor e disse, acolá vem um cara com cara de pilantra. E ele virou e disse, pai, não julgue um livro pela capa. Ele tinha 7 anos de idade. Eu ainda não consegui entender isso. Eu não consegui entender que o amor vai às últimas consequências. É aquele que sara, que liberta. Meus irmãozinhos, eu ontem de manhã, lá em São Paulo, deu um pau. Eu fiquei muito indignado. Porque chega de ficar acusando pessoas de santidade imposta, quando santidade é obra da graça de Deus, operada pelo poder do Espírito Santo, sem nenhuma cartilha. O que é profano, o que é santo?
o que é secular e o que é santo. Santo para mim são as pessoas que Deus ama. E pode ser minha mulher, pode ser meu inimigo, que não gosta de mim, mas que eu não tenho alternativa a não ser abençoá-lo. Não coube para mim outra alternativa. Nossas famílias estão doentes, não estão? Nós vivemos num mundo de exigência, de cobrança, de performance. Queremos botar os nossos filhos na passarela para que eles andem como a Gisele Bündchen. Acertei agora, bem? Ela disse que eu nunca acerto o nome da moça. Ali está o modelo de beleza. Mas o meu é um porcão redondo, é o lá do Malenei. Mas o amor não faz essas coisas de performance. Ele simplesmente ama. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Eu peço que você reflita, que você não vai ser aceito, nem pelo que você faz, nem pelo que você tem, nem pelo que você sabe, mas tão somente pelo que você é, e você é um pulha. E você é um indigno, você é um sórdido, que Deus amou doidamente. Porque se você não considerar isso, é pura presunção e orgulho. Mas Deus ama você. E ama loucamente. E se quiser achar predicados para colocar no pedaço, é psicopata, é psicótico dos mais graves. Porque neuróticos todos nós somos. E benditos sejam os neuróticos. Ah, faltou esquizofrênico. Vou sair daqui com a consciência bem limpa. Mas vou criar um problema bem grande em algumas pessoas aqui. Que tem gente que vai sair daqui com a cabeça inchada. Mas fique sabendo que isso já é o diagnóstico. E o tratamento só tem um. 3 cravos. E uma lança no peito. Para dizer, como diz o Dr. Salomon, ele diz que nós ganhamos identidade em aceitação, mas aqueles que querem andar com Cristo ganham identidade em morte. Se você buscar aceitação das pessoas, você vai buscar no mundo. Aí quanto mais morto, melhor. Mas como é que uma pessoa pode estar mais morta? A filha de Jairo, a filha da o filho da viúva e Lázaro. Os 3 estavam mortos, só que em graus diferentes. Um estava morto de 1 hora, o outro estava morto de 1 dia, e o outro estava morto de 3 dias. Qual é o que estava mais morto?
Os 3 estavam mortos, mas acontece que morto de 1 hora, a gente ainda bota a mão em cima porque está quente. Ainda faz assim, coisa. Morto de 1 dia já começa a ficar longe. Vamos embora ficar, vamos carregar ele. E morto de 3 dias, ninguém quer abrir mais nem a sepultura. Você sabe o que nós somos? Mortos de 3 dias, de 4 dias. E toda a dignidade pertence ao Senhor. Isso liberta a família. Isso liberta a gente. Isso tira o peso das costas. Não tenho que receber aplausos. E sim, eu fui aceito pelo Deus de toda a graça. Na minha casa, as pessoas são o que são, amadas como são, por causa do Deus que nos amou. Isso é leve, isso é bom, não tem que dar satisfações. Eu fui visitar uma família, havia uma criança lá, meio doente, aí a mãe disse assim, esse é nosso filho, mas ele é... excepcional. Vamos botar de lado. Deus me livre, Senhor. Como eu sou besta. Como eu sou arrogante. Viu, Mário Rocha? Você é pai ou palhaço? E aí, Ricardo, o que você é? Mais palhaço, né? Igual a mim. A gente fica preocupado em que o filho seja grande coisa. Deixa eu dar um beijo nele, que ele é carente. Recomendo. Irmãos, nós não somos profissionais. Recomendo. O anseio furioso de Deus. Recomendo. Não posso recomendar esse porque não tem. Mas vai ter. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.